Estamos aqui para mais um podcast informativo e eu gostaria de começar essa sessão agradecendo e parabenizando a iniciativa da BM Max em estar fazendo este momento informativo esclarecedor, onde se reúnem dois profissionais, dois tipos, dois segmentos de profissionalismo que cuidam exatamente da informação e da orientação, prevenção e cuidados. Então, estamos aqui como jornalistas, como psicólogos, falando sobre Setembro Amarelo, mês da prevenção ao suicídio. Alguém disse, muito bem dito, que a melhor forma de prevenir o suicídio é falar dele. E, mais especificamente, os doutores estarão aqui aprofundando o tema. O dia 10 de setembro é oficialmente o Dia Mundial da Prevenção ao Suicídio. A SAPO, Portal de Notícias de Portugal, fala que 800 mil casos de suicídio no ano. E o Anuário Brasileiro de Segurança Pública, no dia 15 de setembro de 2023, ou seja, esse ano, tem ali o registro de 16.262 casos, cerca de 44 por dia. Bom, nada melhor agora do que nós darmos a vez aos psicólogos, pessoas profissionais que estão diretamente ligadas a essa triste, mas real realidade. E eu gostaria de, nesse momento, apresentar-vos doutor Antônio Oliveira, doutora Ana Natália, doutora Cristina Batista. E, para tanto, eu gostaria que a doutora Ana iniciasse falando, aprofundando mais, nos dando números. Fique à vontade para estar nos esclarecendo sobre esse tema. Olá, Fátima, obrigada pela tua introdução. Olá, meus queridos colegas António e Cristina. É muito importante falarmos acerca do que é realmente o suicídio. É um flagelo muito grande a acontecer mundialmente e definir aqui um bocadinho o que será o suicídio. Então, o suicídio refere-se ao ato intencional que a pessoa comete para pôr termo à própria vida. Disseste muito bem. A OMS ronda o número de cerca de 800 mil casos de morte por homicídio no mundo. Se quisermos pensar de uma forma mais assustadora, é uma morte a cada 40 segundos. Não é? É por isso um problema de saúde pública global. Não é? O suicídio é um fenómeno multideterminado para o qual intervêm fatores psicossociais, biológicos e culturais e apesar de não se poder prevenir todos, é bom que as pessoas tenham noção que muitos podem ser preveníveis. Não é? E é nesse sentido que vem esta campanha do Setembro Amarelo. O Dia Mundial da Prevenção do Suicídio é de facto o dia 10 de setembro, mas esta campanha do Setembro Amarelo prolonga-se pelo mês todo de setembro e tem como objetivo sensibilizar toda a comunidade, seja civil, seja governamental, para esta problemática que atinge estes números catastróficos. Ela surge... aconteceu um caso nos Estados Unidos de um menino de 17 anos, o Mike M., que cometeu suicídio num carro, no seu Mustang amarelo, e é com base nesta história que surgiu a campanha do Setembro Amarelo. Os pais, na altura do velório e do funeral, distribuíram fitas amarelas que ficaram como sinónimo do que tinha acontecido ao filho deles. Nessas fitas eles punham frases motivacionais e começaram a distribuir a todas as pessoas que eles achavam que precisavam de uma força, de um cuidado extra por terem temáticas iguais às do filho, não é? E é assim que nasce o Setembro Amarelo. Interessante, né? Não é? É interessante também referir que o amarelo também é a cor da atenção. Ter atenção. De alerta, né? Esta campanha surgiu primeiramente no Brasil, em 2015, e tem-se vindo a ser feita em outros países. Aqui em Portugal, a primeira vez que aconteceu foi em 2017, na cidade de Beja. Viva Beja, se nos estiverem a ouvir. Isso esteve a cargo da Unidade Local de Saúde do Baixo Alentejo e da Associação Ares da Planície. Os dados que eu recolhi mais recentes da Organização Mundial de Saúde
são de 2016 e eles apontam esses números que já falámos aqui, 800 mil mortes por suicídio. Sendo que o número de tentativas de suicídio, que é um fator de risco para a morte por suicídio, que os colegas irão abordar mais à frente, pode ser até 30 vezes superior, ou seja, efetivamente são cerca de 800 mil mortes por suicídio, mas são 30 vezes mais as tentativas de suicídio que eles contabilizam em 2016. Tendo em conta as últimas 3 décadas, a taxa de suicídio tendencialmente diminuiu a nível mundial, mas estão elevadas de forma preocupante na Europa, principalmente na Europa de Leste e Báltico, no Sudoeste Asiático, subcontinente indiano, e Pacífico Ocidental, Japão e Coreia do Sul. Isto tem uma explicação, não é? Isto tem a ver com o número de densidade populacional. Só a Índia e a China ocupam 1/3 da população mundial, não é? E então o número de mortes é proporcional ao número de habitantes. Também a privação de meios essenciais, a inexistência de muitos espaços verdes onde as pessoas possam ir passear, espairecer, conviver, o desemprego, as políticas todas de austeridade que o mundo foi sendo sujeito, provocando desemprego, não é? Tudo isto leva a que haja um aumento do número de suicídio. Por outro lado, países onde o suicídio é ilegal, principalmente de muçulmanos, têm taxas mais baixas, porque existe aqui o fator da religião e está provado que quem partilha celebrações religiosas conjuntas tem menos tendência porque as pessoas precisam de ser acolhidas, precisam de ser vistas, precisam de ter sentido de pertença, não é? E às vezes são exatamente pela religião. E então há um decréscimo no número de suicídios. Então, seria errado ou seria correto dizer que a religião, nesse sentido, seria um fator inibidor? É, dissuasor, sim. Ok. Até mesmo na construção de crenças de esperança, Isso, né? De esperança, da fé. de fé, exatamente. Pronto, a religião, ela tem esse papel, né? Enquanto construção de crença, de proporcionar sentimentos e até mesmo perspectivas mais de esperança, né? De uma vida, né? Com compromissos de responsabilidades morais, mas também de uma vida após a morte, né? Ou seja, do que vai vir depois da morte, então, esse sentimento da minha responsabilidade enquanto ser que vive agora, né? Então, pronto, acho que é um dos objetivos da religião é mesmo isso, promover a esperança, não é? Isso. E a partilha de angústias e da espiritualidade. E em algumas religiões até é pecado. Pecado. A tentativa de suicídio, o suicídio é um pecado. Aí é como se quem comete suicídio não tem o paraíso. Exatamente. Depois. Que é este mesmo. Né? O próprio medo, os né? países muçulmanos, sim, é ilegal. E as pessoas, no seu fervor, acaba por ser um dissuasor. Bom, doutora Ana, a senhora traz aí um fator bem interessante, né, que eu desconhecia, e principalmente por essa ótica da medicina, da psicologia, enfim, que traz de uma outra forma como que a religião, nesse ponto, ajuda a equilibrar ou a diminuir isso. E dentro dos estudos que os doutores fazem, existem quem comete mais o suicídio, sexo feminino, sexo masculino? Sim. Como é que é isso e por quê? A nível, depois vamos falar mais particularmente de Portugal, mas assim a nível mundial, no género masculino, é cerca do dobro comparativamente com as mulheres. Então é 13,5 homicídios versus 7,7 em cada 100 mil. Quase que o dobro, né? É. Em contrapartida, as tentativas de suicídio são cerca do dobro nas mulheres. E porquê? Isto tem a ver com as formas de cometer suicídio do género masculino e feminino, em que o género masculino utiliza meios mais letais. Certo? E então aqui há esta também disparidade. Isso de uma forma geral, global. Sim. Sim. Em relação à idade, o suicídio é a segunda causa de morte prematura na faixa etária dos 15 aos 29. É a segunda causa de morte prematura.
e é a terceira causa na faixa dos 15 aos 44, sendo que a taxa mais elevada encontra-se na faixa etária dos 75 aos 84 anos. E esta realidade podemos transpô-la para Portugal, porque é exatamente na mesma faixa etária. No que diz respeito aos métodos que estávamos a falar, o mais utilizado é o enforcamento, afogamento, envenenamento, uso de armas de fogo, a precipitação para o vazio, não é? Saltar de prédios, de pontes, e outros, como por exemplo, utilizarem as linhas de comboio. O mais comum mundialmente é mesmo o enforcamento. Nos Estados Unidos e Suíça é o uso de armas de fogo, e os pesticidas, portanto, por envenenamento, é mais típico dos países subdesenvolvidos. Em Portugal, apresenta a taxa mais baixa de suicídio da Europa, ainda bem, segundo os dados da DGS de 2018. A taxa aqui foi de 9,7 óbitos por 100 mil habitantes. Separando isto por género, 15,2 mortes nos homens versus 4,8 nas mulheres. E aumenta para 24 mortes em cada 100 mil na faixa etária dos 75 aos 84 anos. É interessante perceber que também o suicídio não é só cometido por jovens, né? E cada vez mais tem se lido e percebido que as pessoas idosas também têm cometido suicídio. Também é uma preocupação. Sim. E até mesmo aqui um alerta. E aquilo que a doutora Ana referiu, não pensar que Portugal é o país que tem menos suicídio na Europa, mas em contrapartida é o que mais consome ansiolíticos e antidepressivos, ou seja, que também depois, no próximo bloco, vamos perceber que são, né, psicopatologias que podem, de alguma forma, precipitar o próprio suicídio. Né? Então, pronto. Aqui também, nesta faixa, podemos... e vamos falar isso mais à frente, podemos pôr também aqui a viuvez, que acontece às vezes mais... A solidão, né? Solidão. As reformas. A frustração, né? Da pessoa ter trabalhado a vida toda e ter baixas reformas. Não se achar útil e construir algo na sociedade, que também interfere muito nesta temática. Em relação à distribuição geográfica, as taxas de suicídio em Portugal são mais elevadas na região sul, Alentejo, Algarve, e nas regiões autónomas da Madeira e dos Açores. Se fizermos uma divisão do país norte-sul, temos que a taxa mais elevada é a sul. Uma vez mais aqui, a religião a ter aqui um ponto positivo, visto que as pessoas no norte são muito mais religiosas do que as pessoas do sul. Praticam muito mais. Depois também as políticas sociais são mais conservadoras, e isto aqui influencia também na baixa taxa que o Norte tem. Não sei se o doutor Antônio porventura teria, mas se não tiver, tudo bem. A doutora trouxe aí apresentando dados na velhice, esse índice ser bem significativo. Sim. Mas falando Europa, Portugal, o Brasil teria mais ou menos a faixa etária que isso acontece? O doutor teria alguma coisa para a gente verificar? Por exemplo, que isso aí me deu... veio assim na minha cabeça por estarmos aqui uma mesa redonda, embora de debate, de informação, mas a gente fica... enquanto a doutora falava sobre a idade... poxa, o que eu construí, o que eu sou agora, o meu parceiro, a minha parceira se foi, eu estou sozinho e tal, e vem a depressão, me veio à mente a questão de como a Europa lida com os idosos e como os sul-americanos lidam com os idosos. Eu não sei, porque nós, né, é uma política normal, é o costume de ir para os lares, de não ter essa coisa de ficar até o fim. Nós, sul-americanos, já temos uma outra visão do idoso, ele fica conosco. Ele não vai para lá. Então, não sei se isso ajudaria ou não, influenciaria ou não. Isso é só uma curiosidade realmente da parte informativa e jornalística. Sim, os dados que eu tenho aqui como referência, no Brasil, atualmente,
A região sul é a que tem mais incidência de suicídio, em destaque o estado do Rio Grande do Sul, não é? Os países do norte e nordeste os estados do norte e nordeste têm menos incidência de suicídio, assim como em Portugal e também a nível mundial, o suicídio é mais acometido pelos homens, não é? Também isso é um fator também que é uma variável no Brasil. E pronto, e no Brasil acontece, como a doutora Fátima referiu no início, são 26 suicídios por dia, não é? 44 por 44, dia. Sim, é isso, desculpa. E no último ano, em 2022, teve um crescimento de 11% no número de suicídios no Brasil. Ou seja, possivelmente por conta da pandemia, né, por outros fatores, está relacionado ao isolamento, outras questões dos fatores de risco que também, não é? A crise política a crise também política, que houve exatamente, no vosso país. A também crise econômica, de alguma Sim. forma, também tem sido influenciada, não é? E o endividamento, né? Também temos percebido que o Brasil tem crescido o número de endividamentos, né? Então, são fatores de risco. Depois, no próximo bloco, que contribuem, vamos falar. né? Exatamente. Eu não sei se a doutora teria mais alguma coisa para falar, porque o doutor Antônio falou sobre um tema bem interessante, então a gente já dá aqui uma deixa para ele entrar e, claro, a gente fica à vontade para lembrando e contribuindo. Claro. Né? A gente tem um guião, mas a gente fica livre para passear aqui e o objetivo principal desse podcast é exatamente estar informando. Né? Fatores de risco, fatores protetores. Doutor Antônio, como que a medicina, como que a psicologia orienta-nos a lidar com isso, a proteger, a evitar? Sim. Quando nós pensamos em fatores de risco, pensamos em quais são as situações que pode, de alguma forma, provocar ou facilitar ou ajudar, ou não sei como cada um vai perceber. Ou seja, fator de risco é o que vai, de alguma forma, potencializar aquela ação, né? E eu elenquei alguns, né? Essencialmente, nós, enquanto psicólogos, o que mais percebemos no consultório são os sofrimentos psíquicos, né? Nós temos aqui, por exemplo, a depressão, o transtorno bipolar, né? A perturbação bipolar. Também temos a esquizofrenia e também os casos de pessoas que consomem álcool e droga. Quando nós pensamos em depressão, pronto, a depressão é uma doença que no seu percurso vai, de alguma forma, trazer muito sofrimento para a pessoa. É uma dor emocional, né? Aquele vazio em que o paciente muitas vezes traz no consultório de uma angústia, de uma tristeza que muitas das vezes não tem, né, motivo, né? Porque muitas vezes as pessoas falam, Antônio, estou triste. Uma coisa é você estar triste, outra coisa é você ter depressão. A tristeza, ela tem motivo. Você, quando está triste, você sabe por que você ficou triste, alguma situação que provocou aquela tristeza. A depressão é uma tristeza prolongada, que nós chamamos até, começa com uma distimia e vai chegando a ponto de ter uma depressão. Uma tristeza que não tem motivo e muitas das vezes não tem sentido, a ponto da pessoa querer perder a vontade de viver, não tem mais esperança, não tem mais sentido em estar aqui e fazer parte da vida de alguém ou da própria vida, né? Nós temos aqui uma desconstrução e um desmoronamento do próprio eu. Então, é um processo patológico, né? É uma psicopatologia, depressão, que tem tratamento. E por que pode ser um fator de risco para o suicídio? Porque essa própria consciência em que o sujeito vai ter de que eu não tenho mais sentido para a vida, né? Essas crenças e esses pensamentos que de alguma forma vai dominando, né? A ponto de não ter mais controle sobre essa situação. E ver como alternativa desse sofrimento o suicídio, porque a pessoa, quando tem essa depressão, né, essa tristeza, essa dor, essa angústia, vamos dizer, uma dor emocional, é diferente quando nós magoamos o pé, né? Magoamos o pé, sabemos onde é que dói, vamos ao médico e ele muitas das vezes já sabe qual é a melhor medicação para aquilo, mas a dor da depressão é uma dor que muitas das vezes não tem lugar, né? Ou seja, não sabemos onde é que dói e o que muitas das vezes provoca aquela dor. E então, muitas das vezes, o suicídio é uma possibilidade, né? É uma possibilidade para acabar com essa dor, né? Então, muitas das vezes, a pessoa, enquanto está com um quadro depressivo, ela procura no suicídio uma solução para o problema dela, né? Então, por isso que a depressão é um fator de risco, porque é uma solução para um problema, tá? Depois, não sei se os colegas querem complementar. Aquilo que a psicologia diz que é o gatilho que se puxa para... Ou seja, ou se aciona. Exatamente. Ou seja, é um sofrimento
que não tem causa, né? Muitas vezes na terapia vamos descobrindo, mas a pessoa vê o suicídio como uma solução, né? Como se fosse um remédio para aquela dor. Peço desculpa aos profissionais, aos psicólogos, mas aqui eu estou fazendo a vez do ouvinte, daquelas pessoas que estão nos assistindo e eu nos ouvindo, ou os dois, claro, né? Então, vou aqui levantar algumas perguntas que eles estariam fazendo. A depressão e tudo isso que a gente está falando aqui, Setembro Amarelo, isso pode vir já no nosso histórico, genealogia? Sim, sendo um fator de risco, a própria história de família, antecedentes de suicídio, pode ser um fator de risco. Sim. É um fator de risco mesmo, não é? Pronto, é um fator de risco. Mesmo a questão do género, o fator de risco, não é? A parte da idade, não é? E há vários grupos mesmo de 10, 9 em 10, digamos 9, é detectado que há uma doença mental nessa parte aí. Além da história familiar, antecedentes, experiências vividas, acontecimentos de vida significativos, não é? Que o desemprego, não é? Principalmente agora, atualmente, temos a crise económica, não é? É um fator de risco geral. Os próprios históricos de violência, não é? Ou seja, situações traumáticas, por exemplo, né? Abusos, negligências, abandono. São vários fatores de risco. Realmente, a doença mental, sim, que é mais identificada porque pode ter esses acontecimentos, mas a pessoa que tem ideação suicida ou que comete mesmo um suicídio é porque não está bem. Sim, exatamente. Logo aí, a pessoa, esses pensamentos de suicídio, de morrer, é porque a pessoa tem aquela visão mesmo de que não há alternativas, não é? E por isso a vontade de morrer. E muitas vezes a questão de... têm sentimentos ambivalentes, não é? Quem morrer porque pensam que é a única alternativa para a solução da pessoa, não é? Mas ao mesmo tempo, às vezes, há aquelas chamadas de atenção que às vezes não são identificadas. Não é? Doutor Antônio está falando sobre os fatores de riscos, vai falar também, imagino, que quais seriam aí a pergunta, né, nossa, quais seriam os fatores protetores, de que forma eu sou leiga, devo atentar ao meu parceiro, seja meu pai, seja minha mãe, seja o meu irmão, seja o meu vizinho, meu amigo, meu colega de trabalho. De que forma eu devo prestar atenção? Porque sempre o que a gente ouve muito falar, de muitos estudos também que se leem, de artigos, é que eles sempre pedem socorro. Exato. Eles sempre sinalizam-nos. Sim, porque no fundo quem comete o suicídio não quer morrer, né? A morte é uma alternativa para um problema que ela tem, ou seja, é uma solução que ela encontrou para acabar com aquele sofrimento, né? Ou seja, é mesmo como, pronto, é uma solução, não é? Mas que a gente vê em muitos casos, perdão de interromper, que, eu não sei se eu estaria errada, mas na maioria das vezes eles fazem uma carta de despedida, contam porque é planeado. Eu não sei se os doutores teriam alguma experiência, cada um no seu ramo de algum paciente. Sim. Fazem doação de bens, lá está, é a diferença. Rituais, é a diferença quando é um suicídio planeado, não é? E um suicídio de forma impulsiva, não é? O planeado tem já tudo estruturado, não é? Começa a isolar, exatamente, pronto. Faz até doação de bens, tentam até às vezes pagar o funeral, juntar o dinheiro, é um bocadinho por aí, não é? Pronto, aí a própria pessoa tem já tudo planeado. A parte impulsiva é quando a pessoa já não se sente bem, mas às vezes uma discussão com alguém é o gatilho. É o gatilho. Aí é o gatilho. Já teria a ideia. Mas já teria a ideia. Muito só precisou estruturada. daquilo para ensinar. Aquilo ali foi a razão para ele tomar coragem e finalizar. É um bocadinho E de que forma a gente observa isso? É assim, relembrando que a cada 10 suicídios, 9 é cometido por perturbações mentais, tá bem? Dentro delas tem a depressão, agora vamos falar um bocadinho do transtorno bipolar, né? A perturbação bipolar, que também é uma situação que também pode acometer o próprio suicídio, porque a pessoa que tem uma perturbação bipolar, ou transtorno, como nós dizemos no Brasil, é uma pessoa que tem aqui umas alterações emocionais, né? Ou seja, tem aqui uma fase muito maníaca, mas também tem uma fase depressiva. E que depois, né, os efeitos dessas situações, né,
que acometidos na própria experiência vai provocar ou pode provocar a própria, como a Cristina diz, vamos imaginar numa fase maníaca, né, pode até mesmo por uma impulsividade cometer a tentativa do próprio suicídio, ou numa fase depressiva, como já referi, de querer tirar a própria vida, como uma situação de solução de problema, né. No âmbito da esquizofrenia, as pessoas que têm esse transtorno, esse diagnóstico, muitas das vezes tem alucinações, né? Tem, ou seja, a sua própria construção, né? da sua, vou dizer uma linguagem mais simples, né? Da sua própria mente, da sua própria ideia. Pode ouvir muitas vozes e essas vozes na sua perturbação pode de alguma forma ser muito invasiva, gerar muito sofrimento, muito impacto, e muitas das vezes a pessoa tem que obedecer àquela voz. Por exemplo, uma situação que eu já tive um paciente que já tinha tentativas de suicídio porque ouvia vozes, e as vozes muitas vezes mandava pegar as facas, ou seja, a pessoa tinha que fechar, né, mandava pegar a faca, olha, pega a faca, se mata, pega a faca e se mata. Ouvia muitas vozes, eram vozes perturbadoras, a ponto de dizer para a família, olha, estou ouvindo as vozes, guardem todas as facas da casa. Ou seja, a pessoa que tem esquizofrenia, quando ela não está bem tratada, quando ela não está sendo acompanhada, ou até uma situação mesmo de crise, pode ter tem aqui uma propensão para o suicídio. Não sei, a Cristina também tem muitas vezes contato com pacientes, né, de saúde mental, ou também pode referir nesse sentido. Principalmente as perturbações da personalidade, não é? Aí, geralmente tem esse diagnóstico, mas muitas vezes é em comorbidade com o estado depressivo, não é? Pode a própria personalidade, principalmente do estado limite, o borderline, não é? Essa parte, os antissociais, não é? Esquizotípico também é uma das que tem essa parte aí que tem mais a tendência a reagir dessa forma, não é? E depois, relativamente à doença mental, é que o que é que acontece? A pessoa toma medicação. E muitas das vezes eles sentem-se um bocadinho melhor e deixam de tomar a medicação. Esse é o problema, né? É isso. E recaídas, às vezes, é o que faz com que venha novamente o quadro clínico, não é? E a instabilidade aumente e venham mais esses pensamentos, não é? A maior parte do internamento no departamento de psiquiatria é muitos de reincidentes, não é? Vários, é um fator de risco, também a parte das tentativas de suicídio já anteriores. Já é um antecedente para a pessoa realizar mais. Só aqui uma parte... Porquê? Porque é que isto as tentativas de suicídio é um fator de risco? Porque quem conseguiu ultrapassar o limite do que nós temos de mais sagrado, que é a vida, se conseguiu fazê-lo uma vez, é muito mais fácil fazer novamente. Quem ultrapassa este limite da vida, não é? De atentar contra a própria vida, é mais fácil numa segunda tentativa e terceira e quarta concretizá-lo. Desculpa interromper. Não. E às vezes há um conjunto de fatores, não é? Às vezes é os ganhos depois da tentativa, não é? Parte dessa parte. Sim. Exatamente. Existem compensações? Para o próprio. Pode ter mais atenção da família. É um bocadinho... mas também é assim, aí... temos a parte contrária no sentido, quando a pessoa chama a atenção, não é? É sempre de valorizar. Independentemente, porque às vezes o facto de ter um diagnóstico de uma doença mental lá está a questão do estigma, não é? E o preconceito já não são tão valorizados a nível de saúde, ou quando vão a uma urgência, veem que tem um diagnóstico de doença mental e às vezes não é valorizado o pedido de ajuda. E a importância do Setembro Amarelo é mesmo isso, é chamar a atenção das pessoas, sensibilizar, que não é de desvalorizar quando a pessoa pede ajuda, não é? É um bocadinho dar importância, não é? Sim, com certeza. Sim, é mesmo isso. E em relação à questão do consumo, né, de substâncias tóxicas ou drogas ou álcool, eu já tive também uma situação que já acompanhei, em que era um estudante, não é? E que ia muito nessas festas, né? E pronto, lá fazia uso de substâncias, e que numa situação em que teve a ação da substância, utilizou uma droga, e essa droga fez com que ele tinha algumas alucinações, não é? Ele se imaginava que era o Superman, né, o super-homem,
E então subiu em cima de um barranco e estava a tentar saltar. E até que se saltou e efetivamente teve um caso mesmo de suicídio que aconteceu não de uma forma consciente, mas pelo próprio efeito da própria Consumo da substância. Exato. E pronto. E as substâncias que são depressivas, né, que deprimem o sistema nervoso, mas as substâncias que vão excitar, estimular o sistema nervoso, e a forma como que cada um vai reagir pode ser aqui um perigo, né? Ou seja, aqui o fator de risco, exatamente porque cada pessoa tem uma reação e também, dependendo do contexto em que a pessoa está vivendo, como é que está a regulação emocional daquela pessoa, aquela substância, em vez de ter um efeito que ela pode esperar positivo, pode ser o rebote, um efeito negativo e que efetivamente pode trazer alguns efeitos colaterais. Até porque algumas substâncias depois de consumidas, não é? Por exemplo, o êxtase, né? Ou seja, a pessoa atinge o seu máximo, né, de serotonina, vamos dizer assim, ela fica no seu máximo de prazer e satisfação, mas passa-se 2 dias, né? É o que se chama na juventude, é o dia da bad, né? Ou seja, a pessoa também já perdi um amigo que, pronto, frequentava as boates, tudo, se consumia o êxtase, e que depois, passado 2 dias, ele se suicidou, já tinha um quadro depressivo, né? Ou seja, tinha uma pessoa ali que já tinha uma depressão, e que depois de consumir a droga, é como se fosse aquilo que nós já referimos antes, fosse o gatilho, né? Ou seja, esgotou toda a sua serotonina, e aquele dia da bad, aquele dia em que, pronto, bateu o vazio, né? E aquilo mesmo que estimulou o próprio ato impulsivo do próprio tirar a vida. Muito interessante que você traz para a gente agora, porque não é só um caso de patologia, não só de depressão, mas também do uso das drogas. Claro. Né? Aquilo que vai ser uma noite de loucura pode ser uma fatal. Uma noite de loucura. Que venha a fatalizar, porque cada um que usa a droga o corpo vai ter uma resposta àquela droga, né? Cada corpo vai reagir de uma forma. E fica aí a dica para quem usa, para a juventude, ter muita atenção. Que droga, se fosse bom, não teria esse nome, né? É verdade. Teria e o álcool também, porque o álcool parece que socialmente é uma droga muito aceita, não é? Mas também é um perigo, né? Eu já trabalhei em clínica de toxicodependentes, de dependentes químicos, como dizemos no Brasil, em que nos quadros de abstinência do próprio álcool, a pessoa tem alucinações e tem alguns delírios, e que muitas das vezes, numa situação de perturbação e de sofrimento, a pessoa, já tive casos que já acompanhei na clínica, que a pessoa pegou o próprio lençol e queria se enforcar, né? Ou seja, numa situação de abstinência do álcool, né? A pessoa alcoólatra, não é? E no processo de abstinência também tem ali muitas alterações de circulação de humor, da própria consciência, do próprio consciência de si mesmo, não é? Então, tanto as drogas, efetivamente falando, não é? Pode ser qualquer uma, mas o próprio álcool em si, não é? Que e também o álcool, sendo uma doença crónica, não é? Pronto, deixa muitas... como é que é de explicar? O álcool, o facto de ser uma doença e há a necessidade de estar sempre a consumir, não é? Há um afastamento da família. Vai originar o desemprego, um isolamento maior, dívidas, isolamento não é? Social, não é? É mesmo algo social, e a pessoa fica sozinha, não é? E é o estado depressivo, e às vezes o cometer o suicídio é o afastamento destes fatores todos, não é? Pronto. E o próprio álcool, estando também não estando na realidade dele, pode até dar impulso a cometer o suicídio, não é? Como muitas das tentativas de suicídio, que é caricato, principalmente nas mulheres, é tomar comprimidos com álcool. No sentido de que o álcool ajuda a tomar a decisão, não é? O álcool seria um fator desinibidor. De coragem. No sentido de fazer o efeito. O que é coragem? Coragem não é a ausência do medo, né? É ir com medo, né? O medo é uma emoção funcional, né? Todos nós temos que ter o medo, e é essencial para a nossa sobrevivência, não é? Aproveitando o medo, eu quero colocar aqui uma questão para o debate. E eu sempre escuto isso dos pacientes também, das crianças, dos adolescentes na qual dou formação, se a ansiedade provoca suicídio.
A ansiedade provoca suicídio? Não, né? Não. Porque quem é ansioso é o contrário, né? É o não quer contrário. morrer. Não, é O exatamente. medo de Olha aí, morrer, é. não é? Boa. E algo, nesse aspecto, até uma ajuda, não é? São os que vão primeiro, quando surgem essas ideias, não é? Na nossa mente, não é? Da morte e de querer morrer, São os primeiros eles a são os procurar. primeiros a procurar ajuda. Têm um medo de perder o controle. Exato. A ansiedade Uhum. é o medo de perder o controle. Que tipo de prevenção poderia se fazer? Que tipo de ajuda nós, leigos, podemos buscar? Existem redes de apoio para isso? Como é que os doutores nos ajudariam nesse sentido? A prevenção tem que se ver o risco, o indicador de risco, não é? Ver essa parte aí. A prevenção, e como diz o próprio Setembro Amarelo, não é? É o mês da prevenção ao suicídio. Essa frase, a prevenção ao suicídio, quer dizer que podemos evitar, podemos prevenir, não é? E isso e por isso é que é um problema de saúde pública, não é? E é um dever de todos nós, não é? Estarmos atentos, não é? Porque não acontece só a outra pessoa, pode-nos acontecer a nós, não é? E o facto de valorizar e estarmos mais atentos, não é? Como a comunidade, no sentido, às vezes até a pessoa está a servir, não é? No balcão, não é? E surge uma pessoa e vê-se triste e a pessoa pergunta, então como é que está? E às vezes só uma pequena pergunta, não é? A pessoa ajuda, faz a diferença para ir a procurar ajuda, não é? Bom, todos nós devemos ser agentes de mudança em tudo, não é? Olhar sempre para o lado. Procurar o vizinho, procurar o amigo, procurar, como a Cristina estava a dizer, o funcionário do café onde nós vamos sempre. Todos nós temos que ser agentes. Olhar, ouvir, estar atento. E aí vamos fazer a diferença na vida de alguém. Isso, com certeza. É verdade. E o que os doutores falam é uma realidade. E essa questão de estar falando, tem pessoas que são muito reservadas, né? E não querem falar, porque até que ponto eu estou invadindo a privacidade do outro. Mas exatamente aconteceu isso ontem no mercado, na hora que eu estava passando as compras do pagamento. Eu gosto sempre daquela caixa, que ela está sempre rindo, brincando, e eu também gosto de falar e tal. Mas eu percebi, enquanto a pessoa da frente passava, que ela não estava ali, mas não estava longe. E aí eu cheguei, então, bem disposta, ela hoje não. E passou as compras, falou quanto tinha, qual o seu nível para registrar. E eu falei assim, de que forma eu posso te ajudar? E ela começou a chorar. E aí eu peguei na mão dela, beijei assim, e falei, você não está sozinha. Eu não sei o que se passa, mas eu estou torcendo por você. E é isso, uma palavra e ela amiga. Falou, muito obrigada. Eu não sei como é que vai ser, como é que foi de ontem para hoje, mas é essa questão de nós também quebrarmos esse tabu, não é? Porque é uma forma de estar... Eu não estou a dizer que ela vai se suicidar ou que ela iria, não me importa, mas ela estava diferente daquilo que eu sempre costumo vê-la. Então, fica uma dica aqui para nós estarmos atentos aos comportamentos. De alarme, não é? Os tais sinais que temos de estar atentos. Redes de apoio. Existem redes de apoio que nós podemos acionar? Sim, há várias linhas de apoio e depois aí no final do programa podemos passar, que é linhas mesmo de crise, não é? Linhas diretas, não é? Quando a pessoa não se sente, a voz amiga, pronto, quando nós não estamos bem, ligamos para aquele número e há sempre alguém a atender, não é? Pronto. Aqui é importante referir também na parte de fatores de risco, não é? Os doentes oncológicos, não é? Pronto, é um bocadinho doentes crónicos, não é? Que estão sempre com dor física, não é? Também acontece a essa população, não é? Há um conjunto de população de, como falamos, adolescentes, pessoas mais velhas, não é? A população LGBTI, não é? Ponto. População prisional também, até mesmo nós, profissionais de saúde, somos a questão do próprio burnout, do esgotamento, quando é direcionado para a depressão, não é? É isso. Sempre a depressão no foco desta conversa. Exatamente. Sempre. Pronto, agentes de segurança também, porque estão sempre a vivenciar o stress, não é? Pronto, e acesso mais fácil a armas de... Exatamente. Eu gostaria de dar um contributo aí, eu estou esperando para ver se os doutores falam, mas existe os sacerdotes também. Os sacerdotes é um alto índice porque eles geralmente escutam os fiéis. Então, ali
na troca de problemas, ou no confessionário, seja o segmento que for do sacerdócio. Eles também sofrem muito, porque aquele que desenvolve a sua profissão, né, o seu ofício de forma sagrada, de forma séria, ele não comenta com ninguém. Então, ele absorve tudo aquilo e não extravasa. Então, é um foco também, é um segmento, né, que isso a parte da comunicação, do jornalismo, existem muitos índices dentro do sacerdócio que eles têm que ficar calados. Sim. Acho que o sofrimento não escolhe a pessoa. Todos nós sofremos e o que nós percebemos é que na escola aprendemos português, matemática, geografia, ciências, mas não aprendemos a lidar conosco mesmo. Ninguém nos ensina como lidar com os nossos sentimentos, com as nossas emoções, com aquilo que eu faço quando sinto aquilo, né? Ou seja, o problema não é o que eu sinto, é a forma como eu vou lidar com aquilo. E muitas das vezes, não é? É o papel do psicólogo, porque também muitas vezes também as pessoas não sabem qual é o papel do psicólogo, né? Podemos até tirar aqui um bocadinho para falar um pouco sobre isso, né? Que as pessoas acham que um psicólogo é para maluco, para louco, ainda esse estereotipo, e é para não é? resolver problemas. Exatamente, ou seja, o psicólogo não está aqui para dar diagnóstico, claro que a gente também faz isso, mas nós estamos aqui para ajudar as pessoas a resolver problemas. E quem é que não tem problema, não é? Então, assim, nosso papel, vamos dizer assim, é mesmo apoiar a pessoa a perceber que ela pode e que todo problema há solução, e que se não há solução, não é mais um problema, e de que forma que eu lido com isso, não é? Nós não vamos dar as soluções, nós não vamos dar as respostas, né? Ou seja, de que forma que eu vou resolver o problema, mas vamos ter ali um suporte para ajudar a pessoa a lidar com aquilo e ajudar ela a perceber que existem várias possibilidades, não é? Que não é só uma. Então, enquanto psicólogo, eu acho que é muito importante perceber que é importante aprender a lidar com os nossos sentimentos, reconhecer as nossas emoções, dar nome ao meu sofrimento, porque quanto mais eu tenho de autoconhecimento, mais eu tenho em relação à percepção sobre si mesmo e sobre mim mesmo, desculpa, mais eu tenho consciência daquilo que eu sinto, daquilo que eu experimento. Então, muitas das vezes, como eu disse, não aprendemos a lidar, né, conosco mesmo, com os nossos sentimentos, com as nossas emoções, e é claro, né, e o pior de tudo é que queremos controlar também o outro, ou seja, toda ação gera uma reação, né? E o que fica aqui no meio é os pensamentos e as nossas emoções. E nós, enquanto psicólogos, ajudamos a pessoa a organizar esses pensamentos e também essas emoções para que eu tenha uma reação muito mais assertiva, muito mais direcionada e muito mais regulada, não é? Vou dar aqui um exemplo. Uma situação em que alguém ofende você, né? Faça ali uma situação, um comentário que você não gostou. Né? Qual é a ação? É ouvir, né? Ouvir aquele comentário. Qual vai ser a minha reação? Vai depender da forma como você vai avaliar essa situação e o que essa avaliação vai trazer enquanto sentimento, né? Se você perceber que aquilo você tem um pensamento, já tem uma crença, eu não estou muito bem, ninguém gosta de mim, eu sou uma pessoa feia, ninguém me ama, ou seja, automaticamente a sua avaliação vai trazer um sentimento de tristeza, não é? E qual vai ser a sua reação? Possivelmente vai ser uma reação de tristeza, ou seja, de afastamento, de isolamento, de não querer resolver aquele problema, aquela situação, e até mesmo de automutilação, né? Dar aqui um caso mais extremo. Mas se eu faço uma psicoterapia, se eu procuro ajuda, de que forma eu lido com os meus sentimentos negativos, com as minhas crenças negativas, eu vou ter um comportamento diferente. Por exemplo, uma pessoa me ofendeu, posso pensar, poxa, essa pessoa não está bem, ela também tem problemas, isso é muito mais da natureza dela do que minha, talvez põe aqui um problema de comunicação, e eu neutralizo aquele sentimento, né, que muitas das vezes não foi disfuncional, né? Então eu não vou ter mais uma reação disfuncional, vou ter muito mais controle sobre aquilo, da forma como eu vou agir sobre aquilo que eu ouvi, porque muitas das vezes o problema não é o que eu escuto, é como eu vou interpretar aquilo. As então, nossas crenças. Exatamente, enquanto psicólogos, e eu vou falar da minha intervenção, é mesmo ajudar a pessoa a ter reações assertivas, né? E quando nós pensamos em situações de sofrimento, né? Como eu referi, ninguém nos ensina isso, né? Nós não temos aulas de autoconhecimento. E, claro, quanto mais autoconhecimento, melhor mais qualidade de vida eu tenho, melhora minhas relações, e a gente fala que a gente faz terapia para mim, mas também faz terapia para o outro, e é por isso que a psicoterapia é altruísta, não é diferente dos livros de autoajuda, né? Não é nada a ver com a psicologia, nós
temos uma atitude muito mais altruísta, porque ao ponto que eu me conheço e faço bem para mim, eu também faço bem a toda a gente que convive comigo, né? Pronto, esse é o processo terapêutico. Obrigado, doutor Antônio. Nesse bloco, encerrando tudo que a gente tem falado aqui e clarificando para os nossos ouvintes e os nossos assistentes, o doutor Antônio falou em algo interessante. A gente não aprende a lidar com isso nas escolas. Né? Até o nível máximo a gente não aprende, a menos que cada um vá para a cadeira de psicologia ou psiquiatria. Fora isso, a gente não sabe lidar. Mas o doutor Antônio falou em algo muito importante e que aí a gente leva para os lares, né? Os pais, a comunicação. Isso realmente nós temos que ter, porque através dela a gente detecta muita coisa. Então, como pais, como cônjuges, estamos percebendo pela comunicação de que forma, o tom de voz, se a voz está aveludada ou se ela está agressiva. A gente percebe que alguma coisa, a gente entende, a gente nota que alguma coisa não está bem ali. Então, a comunicação não é uma matéria de escola, mas é peça fundamental, porque costumamos dizer que muitas pessoas falam, mas não se comunicam. É importante se comunicar. E o que é a comunicação? Exatamente você ter tempo, paciência de ouvir o outro. E nessa audição atenciosa, você vai perceber, você vai entender, você vai notar que alguma coisa não está bem ali e você pode ajudar a ressignificar. Eu não sei como é que as doutoras concluiriam esse bloco, para a gente aqui, de forma sintetizar, numa linguagem que nós leigos não entendemos, tudo isso que nós estamos tratando. A doutora Cristina falou, e todos falaram, mas ela ressaltou aqui o Setembro Amarelo, mas atenção, não é para a gente ficar somente preocupados. Setembro foi toda aquela história que a doutora Ana Natália elucidou muito bem. Exatamente. Mas é para nós estarmos atentos diariamente o tempo todo. Como que as doutoras concluiriam aí esse bloco para a gente finalizar esse podcast informativo? Gostava só... Não, Cristina, faz. Não, é no sentido de... acho que primeiro as pessoas, para a comunidade, não é? É estar atento aos sinais, não é? Pronto, não ter medo de falar, não é? De quando nós temos algum problema, pedir ajuda, não é? E nem vergonha. Nem ter vergonha, não é? Não é por ser mais... não é falar que é mais fraco, não é pelo contrário, não é? Ou pedir ajuda. Como comunidade, saber ouvir, não é? Estar atento, saber ouvir, não julgar, não é? E principalmente quando vemos alguém em risco de vida, não é? Pedir logo ajuda imediata, não é? Saber encaminhar, encorajar para encaminhar e pedir ajuda imediata no caso do risco. Lá está, por isso a importância de identificar o risco de suicídio, não é? Pronto. Saber encaminhar, ouvir, estar atento e a base fundamental é falar, como diz a doutora Fátima muito bem, a comunicação. É tudo. Muito bem, doutora Ana. Já foi todo dito, não é? Todos nós temos que ser agentes de sensibilização diariamente, não deixar exatamente que seja só o mês de setembro o marco desta temática, porque ela acontece todos os dias, não é? Sim. Uma morte a cada 40 segundos. É muita morte. Pronto, passa pelo que a doutora Cristina disse, o doutor António e a doutora Fátima, a atenção com o outro, o escutar e o ouvir faz diferença, o olhar e ver também é um bocadinho diferente, não é? E sensibilizar e falar desta questão, que não seja um tabu e que se possa falar mesmo nas escolas do que é, de como é que acontece. Os adolescentes são uma faixa etária que funcionam muito por contágio, e estou-me a lembrar aqui neste momento da parte da autolesão, que acontece muito por contágio nas idades dos adolescentes. Por acaso sei de um caso em que uma menina numa escola secundária da Covilhã tinha problemas de saúde mental e fazia autolesão em frente do grupo das amigas, chamava-as para a casa de banho para elas verem, e todas elas apareceram com marcas de autolesão de lâminas, portanto, por contágio. E a escola foi chamada, não é? Irem às escolas, falarem, debaterem,
os psicólogos escolares também, palestras, mais podcasts. Comunicar. Porque é um mito de pensar que falar sobre o suicídio é incentivar o suicídio. Não. É pelo contrário. Não, é o contrário. A pessoa pode colocar os seus sentimentos, o seu sofrimento e falar diretamente. Às vezes até aguardam por essa pergunta. Exatamente. E a doutora falou algo interessante, porque eu trouxe a questão da comunicação na família. Mas, porventura, ele não teve isso na família, ou ele não tem uma família, né? A escola é a segunda opção. Sim. Então, falarmos isso. Mais podcasts, mais momentos informativos, não é? Onde as pessoas estarão de forma gratuita, tendo esse banquete de informação que poderão guardar, que poderão estar sempre buscando ou retomando a audição e assistência desse podcast, onde nós trouxemos números, estatística, informação, cada um no segmento, 2 países aqui em referência, né? Verdade. Então, eu acredito e agradeço o contributo de cada um dos doutores, o tempo dos senhores estarem aqui participando e, mais uma vez, parabenizando a BMAX por estúdio, por esse momento e que muitos outros momentos desses aconteçam. Okay, obrigada, foi um prazer. Igualmente. Não sei, posso Pode. um último minutinho. A Cristina vai passar os contatos, depois vocês podem acessar, mas no Brasil nós temos o CVV, que é o Centro de Valorização à Vida, que também vocês podem acessar, e tem lá também os profissionais que podem te atender 24 horas. E não esqueça que estamos vivendo uma pandemia das emoções, não é? É muito estresse, muita depressão, muita ansiedade, e que também são essenciais ter essa sensibilização e perceber a importância do cuidado da saúde mental, não é? E que não está sozinho. E que não está sozinho. Isso é muito importante. Obrigada. Obrigada. Obrigada.